Podemos reinterpretar a história dos anjos caídos como seres não do paraíso, mas de Marte? Podemos imaginar que a vida na Terra começou em Marte, então, de certo modo, somos todos marcianos ou descendentes. A vida na Terra semeada por Marte? Podemos, de fato, ser marcianos, direcionado e orquestrado por humanoides que existiram no planeta vermelho, encontrados nos textos apócrifos da Bíblia hebraica, representados como anjos caídos. Sabemos de lendas antigas, por meio dos livros de Enoque, que havia um grupo de anjos que desceram até a Terra, violando a lei divina. Eles introduziram à humanidade modos, meios, conhecimentos que entendemos hoje como ciência e tecnologia. Esses anjos tinham forma humana. Eram chamados em hebreu Ishim, que significa homens. A aparência deles era igual à nossa. Os anjos caídos eram gigantes. Tinham pelo menos 3 metros de altura e eram muito impressionantes. Por mais de 100 anos, mitologistas têm considerado a ideia de que os anjos caídos vieram de Marte para a Terra. Mesmo Dante descreveu isso em seu Paradiso. Chamou isso do 5º nível do paraíso. É possível que os anjos caídos vieram para a Terra de Marte? A Bíblia nos diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Quer dizer que fomos feitos fisicamente segundo a imagem de alguém? E, portanto, a questão de se descendemos dos macacos e das outras criaturas neste planeta, ou se realmente fomos criados e uma intervenção alienígena ocorreu e somos o resultado dela. Na minha opinião, os extraterrestres, por meio de mutação artificial, criaram a inteligência humana. Então os extraterrestres desapareceram. E alguns dos nossos ancestrais fizeram de novo seres parecidos com macacos. E isso foi, na mitologia, o pecado original. Então, eles voltaram de novo, os deuses. Perceberam o que aconteceu e decidiram destruir toda a raça com um grande dilúvio. E reiniciar o experimento de novo com Noé, como sabemos pela mitologia. Tudo isso é texto, foi assim que aconteceu. Parece que os extraterrestres vieram, usaram os grandes macacos, outros hominídeos antigos, e criaram o que seria o homem de Neandertal, ou o Homo erectus, alguém similar a nós. E depois refinaram esse hominídeo até chegarem ao Homo sapiens. E aí, os outros hominídeos antigos foram destruídos. Estamos acostumados a ver os anjos descritos como seres alados na Bíblia. Basicamente, as asas indicam que eles podem voar. Nós acreditamos em anjos. E os nativos americanos falam do povo das estrelas. E os egípcios falam de deuses que descem à terra. Eu acredito que esta seja a base, seja a plataforma das práticas religiosas na Terra. Eu acredito nisso. O conceito de anjo, como conhecemos, vem diretamente da tradição greco-romana. Histórias sobre Hermes e Íris descendo para transmitir mensagens e se passando por seres humanos na mesma aparência dos homens e mostrando benevolência. Existem vários outros seres que possuem lindas asas ou algo do mesmo formato. Mas esses seres, seja lá do que forem feitos, são uma maneira de nos dizer que temos uma certa dificuldade em entender o que nos separa deles e dos deuses. Era preciso que eles fossem seres estranhos e com asas. Os anjos aparecem em várias culturas como uma tecnologia erroneamente identificada. Se eles vissem alguém voando, seja um ser humano ou um humanoide, seria normal atribuir asas a este ser. Mas, na verdade, não acho que eles tinham asas. Era um jeito do homem do passado de dizer que eles podiam voar.
Pesquisadores também concluíram que os anjos, se comparados aos humanos, seriam pesados demais para voar. Nós não temos aerodinâmica para voar. E somos muito pesados. Temos ossos pesados, músculos sólidos. E isso impediria um humanoide de voar. Mas se é impossível para um anjo ter asas, como ele consegue descer à terra e subir aos céus? Não existe nenhuma descrição de anjos voando como super-homem, mas subindo na vertical em direção aos céus. E, da mesma forma, eles também desciam na vertical. Como isso era possível? Em 1953, a Bell Aerosystems desenvolveu o cinto foguete, o precursor do jetpack, vendido atualmente. Projetado para levantar uma pessoa verticalmente no ar e fazê-la deslizar em um voo livre, o jetpack atinge 2.500 metros de altura e uma velocidade de até 20 km por hora. Analisando um jetpack moderno, o usuário sobe e desce em uma posição vertical. Agora imagine nossos ancestrais vendo uma cena dessas. Como eles reagiriam? Obviamente, diriam: nossa, isso só pode ser uma criatura divina. Essa criatura é algum tipo de Deus, porque tem a capacidade de voar. São como pássaros e nem mesmo o céu é o limite para eles. Mas será que um aparelho parecido com o jetpack poderia explicar como os anjos da Bíblia eram capazes de subir verticalmente e desaparecer no céu? Teriam eles outros métodos de voo que nossos ancestrais desconheciam? Ezequiel fala de uma carruagem voadora. O Antigo Testamento fala de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. É claro que se trata de máquinas físicas que os anjos usavam. A história de Jacó e do anjo em Gênesis 28 é o famoso clássico caso de OVNIs. Jacó adormece e sonha com um anjo descendo e subindo uma escada. E essa escada vem do céu. Imagine a porta de uma espaçonave abrindo e uma rampa saindo dela. Parece bastante uma escada. Então, é possível que essa passagem da Bíblia nada mais seja do que um mecanismo tecnológico descrito como uma escada. Nossos ancestrais tentaram explicar uma tecnologia alienígena, sugerindo que um visitante de outro planeta era um visitante do céu com asas de pássaro? Se a resposta for sim, as implicações são profundas e potencialmente perturbadoras. Pois, se anjos forem mesmo visitantes de outros planetas, qual é sua missão? Estariam eles apenas nos vigiando? Ou talvez exista um propósito mais sinistro? O livro do Gênesis da Bíblia fala de como algo que não era humano, talvez angelical, talvez extraterrestre, viu as lindas virgens dos humanos fazendo híbridos, e disso surgiram os híbridos conhecidos como os gigantes Néfilins. Alguma outra coisa com grande inteligência deve tê-los feito para que viessem trabalhar neste planeta. Outros sugerem que a verdade é ainda mais incrível. Mas há um movimento para ir bem mais longe na fusão de biologia com tecnologia chamado de transhumanismo. 8 de fevereiro de 1957. Washington, Distrito de Colômbia. No hospital Walter Reed, o cientista húngaro John von Neumann, o homem que teve a ideia de robôs autorreplicantes, morria aos 53 anos de idade.
No momento da morte, ele trabalhava em um manuscrito intitulado O Computador e o Cérebro. Com apenas 82 páginas, o texto não estava concluído. Mas alguns sugeriram que von Neumann explorava a possibilidade de reproduzir inteiramente a mente humana em um computador. Para os transhumanistas, isso abre a porta para o que muitos consideram uma das inovações mais radicais: a transferência mental. As empresas já fizeram o que chamamos de interfaces neurais, em que ligaram computadores nos cérebros das pessoas através de cabos. Acreditam que podem mapear todo o cérebro humano e todos os dados armazenados nele para poderem transferir a um sistema inteligente artificial, à base de silício, onde então poderia ser armazenado e nunca morreria. O conceito de que formas de vida extraterrestre possam ter vindo para a Terra primeiro como máquinas ou robôs não é apenas provável, mas lógico. E pode até ajudar a explicar uma série de encontros com extraterrestres que têm sido relatados até recentemente, no século XX. Encontros com os visitantes robôs que antes poderiam ser chamados de Greys. A evolução humana neste planeta tem sido um experimento total e completo por parte dos extraterrestres. Inteligências estão clonando, misturando e combinando. A Terra pode muito bem ser uma fazenda. Simples assim. Fomos geneticamente alterados, mesclados, abduzidos, levados e trazidos de volta. Podemos ser um grande laboratório de trabalho experimental no universo. A própria NASA disse que formas de vida alienígenas serão descobertas em 20 anos. Acho que vamos ver que criaturas de outros planetas se parecem muito conosco. Cidade de Guanghan, China, 1986. Trabalhadores da construção civil encontraram 2 fossas de sacrifícios que continham relíquias de uma civilização perdida havia séculos. As fossas continham centenas de objetos de bronze e de ouro, máscaras, estátuas e estatuetas, além de inúmeros artefatos de mármore e de jade. Historiadores chineses consideraram a descoberta uma das mais importantes do século XX e dataram as fossas como tendo sido feitas entre 3 e 5 mil anos, portanto, do início da civilização chinesa. Em 1º de novembro de 2007, a imprensa oficial da China fez a pergunta sobre o que aquelas coisas representavam. Se representavam figuras de ancestrais ou figuras extraterrestres. Será que as máscaras encontradas no site de San Ching-dui representam antigos astronautas que visitaram nosso planeta no passado distante? E se for assim, isso pode explicar o súbito desaparecimento de uma civilização aparentemente avançada. No final, desapareceram e não sabemos o que houve com eles. Será que foram um tipo de civilização extraterrestre ou uma civilização híbrida com a humana? E que pode ter sido levada embora em algum momento? Talvez mudada para outro lugar? A sudeste do Oceano Pacífico, Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa, como se tornou conhecida, é um dos lugares mais isolados do planeta. A mais próxima ilha habitada fica a 1.800 quilômetros a leste, e a terra continental mais próxima, o Chile, está a 3.200 quilômetros. Espalhadas em todo o perímetro da ilha, a maioria de costas para o mar, há cerca de 300 figuras de pedra conhecidas como moais. A maioria tem entre 4,5 metros e 6 metros de altura, mas a maior tem mais de 21 metros. E a mais pesada, mais de 165 toneladas.
Quem fez essa gente fazer um esforço tão grande para fazer as estátuas gigantes? Ninguém na Polinésia fez isso. Quando você fala com as pessoas da Ilha de Páscoa, com o povo Rapa Nui, dizem que fizeram aquilo para reverenciar importantes ancestrais Ariki ou governadores. Curiosamente, C.F. Barings, membro da expedição holandesa que descobriu a ilha em 1772, descreveu alguns membros da classe sacerdotal local como Golias. C.F. Barings reportou ter visto gigantes. Disse que alguém tinha ido até o barco dele e que media mais de 4 metros. Ele deu muita importância aos gigantes que viu na ilha. Quando os primeiros exploradores chegaram à Ilha de Páscoa, encontraram 2 tipos de pessoas. Gente de orelhas curtas e de orelhas longas. E quem tinha orelhas longas era descrito como gigante. E eram de uma raça diferente dos de orelhas curtas. Essa raça tinha longas orelhas e lóbulos. E eram de classe sacerdotal. Eles dirigiam a criação e a movimentação das estátuas pela ilha. Francis Mazier, um etnólogo francês que fez uma pesquisa na ilha em 1963, registrou lendas locais de que os primeiros homens a habitar a ilha tinham enorme estatura. No livro Mistério da Ilha de Páscoa, Francis Mazier diz que os primeiros habitantes da Ilha de Páscoa eram presumivelmente muito altos, pessoas gigantes. A ilha chegou a ter 15 mil habitantes antes de ser descoberta. Mas apenas 52 anos depois, o explorador James Cook relatou um cenário de grande devastação em que quase todos os moais foram tombados e só restaram 700 habitantes na ilha. Parece que alguma coisa aconteceu na Ilha de Páscoa que diminuiu a população drasticamente. E parece que muita gente morreu ou foi embora. Algo deve realmente ter acontecido. Arqueólogos acharam moais inacabados em uma pedreira e ferramentas espalhadas no entorno, como se o trabalho tivesse sido abandonado de repente. Não sabemos por que teriam parado o trabalho, nem o que aconteceu exatamente com a classe sacerdotal de gigantes, que supervisionava todo o trabalho. De repente, essa gente desapareceu e o trabalho parou. A explicação recorrente sobre a Ilha de Páscoa é que aquilo era um experimento genético em que não-humanos usavam ilhas ou montanhas ou penínsulas para que não houvesse interferências, para que nada contaminasse seu experimento. Talvez por isso todos foram transferidos. Será mesmo que um povo inteiro foi fisicamente removido da ilha logo depois de sua descoberta no domingo de Páscoa? E se for assim, um desaparecimento em massa seria parte de experimentações extraterrestres na Terra? Talvez evidências desse tipo de conexão possam ser achadas nas selvas da América Central, em uma civilização que parece ter estrategicamente abandonado seus lugares sagrados sem deixar rastro. Temos uma dezena de estranhas espirais escavadas na pedra. Arqueólogos acham que representam o Sol. Mas algumas espirais são estranhas, e uma delas tem até pequenas espirais saindo dela. Então você se pergunta se as espirais não seriam, na verdade, a representação de algum portal ou de alguma passagem para uma outra dimensão. Há quem creia que elas representam portais para o ponto de origem deles.
Acho que, no mínimo, existe a possibilidade de haver uma ligação entre o alinhamento de certos eventos celestes e a abertura e fechamento desses portais. Será possível que os próprios Anasazi desapareceram em massa deste local e foram para outra dimensão? Será que a forma espiral dos petróglifos deixados pelos Anasazi representam mesmo portais? E se for assim, será que os Anasazi sabiam quando e como acessar esses outros mundos? E que evidências disso estão na análise de desaparecimentos recentes? Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos. Todos os anos. E ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques. Há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu. E não fazem ideia do que aconteceu. Terão caído em portais, terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Só podemos especular sobre por que a inteligência por trás das abduções age como age. Mas certamente chama a atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno. Mas o significado mudou com o tempo. Há muito tempo, culturas desapareciam e agora, por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar. Será que existem seres inteligentes que habitam outros planetas dentro do nosso sistema solar? E que eles tenham procurado a Terra em algum momento, como nós agora procuramos outros planetas habitáveis? No Antigo Egito, você tinha, por exemplo, Osíris, que veio de Órion. Osíris era casado com Ísis. Ísis veio da estrela de Sírius. Esses extraterrestres, chamados deuses, apontavam para o céu e diziam: "Olha, aquela é a nossa casa." Uma das peças mais antigas e mais convincente prova para apoiar a noção de que os extraterrestres têm de fato visitado a Terra pode ser encontrada no antigo selo cilíndrico sumeriano conhecido como VA243. O autor, Zecharia Sitchin, foi o primeiro a sugerir que este selo, que se estima ter pelo menos 4.500 anos, seja uma representação do nosso sistema solar. Você pode ver no selo que há um modelo completo de todo o sistema solar, com precisão mostrando o Sol no centro. Mas antes de Copérnico e Galileu, ninguém sabia que nós orbitávamos o Sol. Assim, a única explicação é que alguém que tivesse esse conhecimento passou à humanidade, e de que houve presença extraterrestre na interação com as pessoas no passado. E vemos isso em todo o globo. A tribo de Dogon e os antigos egípcios acreditavam que seus deuses vieram da estrela Sirius, com o aglomerado estelar Pleiades, assim como fizeram os americanos nativos a centenas de quilômetros de distância. Talvez mais evidências sejam reveladas com nossos planos de colonizar Marte. Primavera de 2013. O projeto Mars One solicita candidatos para a colonização de Marte. Mais de 200 mil pessoas se inscreveram para serem os primeiros humanos a colonizar o planeta vermelho. Apenas 24 serão selecionados. Nenhum deles deverá voltar. A missão Mars One é uma missão muito ambiciosa. Eles reuniram todos os fornecedores aeroespaciais do mundo e tentaram fazer uso pesado da experiência na estação espacial, onde eles fizeram módulos para viver. Esses mesmos módulos podem ser levados a Marte e manter a vida humana. Os cientistas estão testando modelos de alojamentos para Marte, como o Deep Space Habitat, da NASA. Os engenheiros projetaram os casulos a serem construídos remotamente antes dos humanos chegarem.
Uma vez construídos, os habitats fornecerão oxigênio e água e minimizarão os efeitos nocivos da radiação atmosférica para os seres humanos. Mesmo essas façanhas de engenharia não vão permitir que os seres humanos vivam em Marte por longos períodos de tempo. Temos tentado experiências de como criar um ambiente de sobrevivência em um casulo e parece ser muito difícil conseguir para um período de tempo muito longo. E se queremos habitação a longo prazo em Marte e a colonização de Marte, pessoalmente eu voto em terraformação. Terraformação é o processo de transformar um ambiente impróprio para a habitação humana em habitável. Os cientistas estão investigando as várias maneiras de um dia poder terraformar um planeta inteiro. Quando você pensa em terraformação em Marte, a chave é conseguir uma atmosfera densa, que forma uma proteção contra a radiação do Sol. Faz com que a temperatura suba o suficiente para produzir a vida vegetal e o oxigênio. Então a pergunta é, onde podemos obter a atmosfera mais densa? Algumas opções. Tem uma grande quantidade de gases aprisionados nas calotas polares. Então podemos imaginar elas derretendo e liberando o gás. Terraformar um outro planeta é uma perspectiva de muito longo tempo. Se vamos terraformar Marte para tornar mais parecido com a Terra, podemos pensar em algumas maneiras de fazer isso. Podemos semear micróbios que podem produzir uma atmosfera mais espessa. Podemos modificar drasticamente as condições em um planeta para uma intervenção adequada. E Marte parece ser uma boa opção para isso. Marte já foi muito mais parecido com a Terra. Talvez possamos trazer de volta e tornar mais parecido com a Terra novamente. A atmosfera primitiva da Terra e a atual atmosfera de Marte, em sua composição, são muito semelhantes. A Terra tinha vapor de água, nitrogênio e dióxido de carbono. É disso o que consiste a atmosfera de Marte. Se os seres humanos planejam um dia dar a Marte uma atmosfera respirável, extraterrestres podem ter feito a mesma coisa com a Terra milhões de anos atrás. Há uma possibilidade de que a Terra tenha sido terraformada. Quando olhamos para o desenvolvimento da Terra, o que vemos é que em todas as fases do planeta havia exatamente o que parecia precisar para desenvolver esse mundo bonito e azul em que vivemos. Quando precisávamos de oxigênio, foram introduzidas bactérias no ecossistema que sugavam o dióxido de carbono e o gás metano e bombeavam oxigênio para fora. Vemos como Marte é e pensamos em tentar construir uma atmosfera e tudo mais. E a primeira pergunta que temos que fazer para nós mesmos é: será que os extraterrestres vieram aqui e fizeram a mesma coisa? Quando lemos os mitos de criação pelo mundo, uma das coisas que encontramos em todas essas histórias é a ideia de que os deuses buscaram criar um ambiente estável na Terra. A história do Gênesis pode ser vista como um guia passo a passo da terraformação da Terra. No primeiro dia, Deus e os deuses criaram o universo. No segundo dia, os deuses criaram o firmamento. Isso é descrito como uma cúpula ou uma fronteira separando o céu da terra. Depois veio o aparecimento das plantas e dos animais e mais tarde dos seres humanos. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser o extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É muito possível, é muito provável que, com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. As coisas que nós faremos em Marte podem ser exatamente as mesmas coisas que extraterrestres fizeram quando vieram ao nosso planeta. Nós terraformaremos aquele planeta, criando uma atmosfera mais adequada, derretendo calotas polares para criar rios e lagos. E talvez até manipulando geneticamente organismos para sobreviverem melhor naquele planeta.
E talvez a humanidade esteja sendo guiada por extraterrestres para ir a Marte e colonizar o planeta vermelho. Com nossos planos para colonizar Marte, estariam os humanos realmente seguindo os passos dos extraterrestres que vieram à Terra no passado remoto? Como há até mesmo evidências de que esses visitantes alienígenas podem ter vindo para cá do mesmo planeta que é agora o nosso destino. Com base nas investigações dos astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional, cientistas especularam sobre que mudanças fisiológicas podem ocorrer nas futuras gerações de humanos nascidos em Marte. Uma das coisas mais incríveis do corpo humano é sua capacidade de se adaptar. E no caso dos astronautas que vão para o espaço, eles crescem de 5 a 7 centímetros. E no caso de um humano nascido em Marte, o que vai acontecer é que o ambiente vai mudar a sua estrutura do corpo humano. E o que veremos em poucas gerações serão humanos mais altos, mais magros, porque a gravidade em Marte é menor do que a da Terra. Se os humanos evoluírem por muito tempo no planeta Marte, eles serão mais altos, terão cabeças maiores, terão membros mais longos, podem até desenvolver olhos levemente maiores equipados para ver melhor no escuro, porque há menos luz do Sol em Marte do que há na Terra, porque é mais distante do Sol. Podem acabar parecendo representações de anjos e vários outros seres divinos sobre os quais lemos na Bíblia e outros documentos antigos. Esses atributos de alguém de um planeta de gravidade baixa como Marte, ou que esteve no espaço muito tempo, podem ser os atributos que nós vemos nos anjos caídos. Seres muito altos e alongados, e talvez pálidos, e com olhos muito grandes. Marte é um ponto muito lógico. Se a vida na Terra um dia se tornar impossível, é o nosso próximo passo, é para onde ir se a sobrevivência da nossa espécie estiver ameaçada. Porque talvez seja de lá que nós viemos. Então talvez nós, terráqueos, sejamos os marcianos. Então a questão é: será que esse jogo tem se repetido há centenas de milhares de anos? É possível que a colonização de Marte seja a chave para a nossa sobrevivência como espécie? E nesse caso, já estivemos perto desse precipício antes? Pode ter havido uma presença humana em Marte milhares de anos atrás? Talvez iremos descobrir a verdade sobre nossos ancestrais alienígenas quando nos tornarmos os extraterrestres em Marte.